Fala pessoal, bem-vindos de volta aqui à nossa quinta aula do mini curso de Pentest. Então, pessoal, já adiantando aqui, quem tá curtindo esse conteúdo, quem tá gostando desse mini curso, puder deixar seu like, já compartilhar com quem você acha que gostaria de ver esse conteúdo, ou quem gosta da área e quem quer iniciar, né, nesse ramo do cibersegurança, do teste de intrusão, teste de invasão, do Pentest. Puder compartilhar, deixar seu comentário também, isso ajuda bastante, né, no engajamento e ajuda com que o algoritmo aí do YouTube entregue esse vídeo para mais pessoas. Então, pessoal, agora a gente já passou por algumas aulas, a parte mais teórica ali, mais fundamentos, metodologia, preparação. Então agora a gente vai colocar a mão na massa realmente, né? Então nessa aula de hoje a gente vai fazer reconhecimento e escaneamento, então é onde a gente vai descobrir, encontrar informações mais detalhadas, um pouco mais detalhadas sobre o alvo. Lembrando que na fase de preparação a gente já vai ter algumas informações, porque é onde a gente define o escopo. Então, por exemplo, o que vai ser testado, onde vai ser testado, como vai ser testado, até onde vai ser testado. Então, por exemplo, nessa fase pode ser fornecido já para a gente no contrato ali, eu tenho que testar um domínio. Então, a partir desse domínio, a gente já pode começar a fazer um reconhecimento maior, encontrar mais informações. Então, deixei um termo conceitual aqui, então que a gente precisa entender o máximo que pudermos, né, sobre o nosso alvo, sobre aquele host, por exemplo, que estamos testando, ou aquele serviço, aquela aplicação. Então, deixei um exemplo de algumas ferramentas, né, o Harvest, Nmap, ReconNG, NetDiscover, Wireshark. Todas são ferramentas que podem ser utilizadas, então existem ferramentas que elas podem ser utilizadas para mais de uma etapa. Por exemplo, tem didáticas, assim, por exemplo, livros que vão trazer, por exemplo, nessa fase de reconhecimento, a ferramenta Nikito. Eu já vi, até foi na pós que eu fiz, a gente utilizava ela mais na parte de enumeração, que seria um pouquinho mais avançado aqui, quando a gente já começa a interagir mais com o alvo. Então, eu vou trazer uma ferramenta aqui, vou bater uma ferramenta que acho que é a mais usual, que todo mundo conhece, para a gente fazer um levantamento maior de informações. Eu acho que eu tinha mais um... Então, nessa fase também vai caber algumas ferramentas. Por exemplo, técnicas de engenharia social, campanhas de phishing, tudo isso pode ser utilizado para levantar informações sobre aquele alvo que a gente quer testar. Claro que isso depende do que foi acordado lá no contrato, né, de contratação, lá nos termos, nos documentos que foram feitos. Mas quando a gente se coloca na postura de um atacante, de um hacker, de um cybercriminoso, ele vai tentar utilizar todas as técnicas possíveis para encontrar vulnerabilidades, brechas, informações, credenciais, aquilo que pode fornecer algum nível de acesso ou até mesmo, por exemplo, uma credencial que pode ser utilizada para tentar um brute force, quebrar uma senha. Então, os invasores eles vão procurar o máximo de informações possíveis. Existem ferramentas automatizadas que fazem esses cruzamentos de informações, principalmente na área de engenharia social. Por exemplo, o Maltego é uma ferramenta que a gente pode jogar um domínio lá e ele vai começar a fazer um monte de cruzamentos de informações, com base em fontes públicas também, e vai trazendo pra gente, por exemplo, eu já fiz, até na aula que eu fiz, se não me engano foi na pós, a gente utilizou o Maltego, a versão paga dele, foi jogado só um domínio e começou a trazer informações, trouxe até os dados do administrador do CPD lá, no caso foi um centro de ensino lá, que eles utilizaram o próprio domínio do centro de educação, a gente estava fazendo a pós, e o professor rodou lá e começou a trouxe uma lista de e-mails com o domínio lá do ponto educação lá da escola, né? Também trouxe informações como o contato e o nome completo do administrador do CPD, trouxe informações das interfaces de redes, endereços MAC, então trouxe muita coisa. Às vezes pode ser um monte de coisas que não seja útil, mas a gente pode já começar a condensar e trabalhar essas informações e elas vão ser úteis mais para frente. Então, pessoal, eu vou cortar aqui já para nossa tela Primeiro eu só queria mostrar, então, a gente na aula de preparação a gente utilizou duas VMs, então a gente subiu um Kali e um Metasploitable, deixei também os links para download, quem não assistiu, volta lá na aula de preparação do ambiente, que lá eu ensinei a baixar, ensinei a configurar essa redezinha mínima aqui pra gente estar fazendo um testezinho brincando, e vou pro nosso Kali. Então a gente tem o nosso Kali, eu tenho o Metasploitable também aqui, eu posso só... agora já estou dentro do Kali, beleza. No Metasploitable ele está com o meu IP 10.0.2.5 e o meu Kali está com o IP 10.2.0.6, salvo me engano, isso, beleza. Então a gente pode fazer um teste de ping aqui para ver se a gente tem conexão lá com o nosso alvo. Beleza, temos conexão. Beleza, pessoal. Então, partindo aqui, eu já dei um spoiler aqui, né? A gente tem um endereço de IP. Como a gente poderia chegar nesse endereço de IP, por exemplo?
Eu posso, por exemplo, me conectar numa rede Wi-Fi. Eu fui contratado para fazer um teste de uma empresa. E essa empresa ela tem uma Wi-Fi pública, ou um Wi-Fi livre, ou eu fui lá e pedi o acesso da Wi-Fi, me permitiram. E ali dentro eu já posso fazer um escaneamento na rede. Então eu posso fazer uma descoberta na rede, com a ferramenta que eu vou mostrar hoje. E com isso eu encontro hosts que estão ativos e que têm endereçamento de IP naquela mesma rede. E aí eu posso começar a executar os testes que eu vou demonstrar aqui naqueles hosts, naquela lista de hosts que eu encontrei. Eu também posso partir de um domínio, um endereço ali de domínio, uma URL. Então, por exemplo, google.com.br, sei lá, mercadolivre.com.br. Estou dando exemplos aqui, pessoal. Mas com isso eu posso jogar, por exemplo, lá no Ruiz, ou dar um Ruiz em cima do endereço, e ele vai me retornar um endereço IP. A partir do endereço IP eu já posso rodar um Nmap, eu posso rodar e vou trazendo mais informações, procurando mais informações. Então, beleza, pessoal. Só relembrando aqui, fazendo uma recapitulação rapidinha, a gente viu na primeira aula fundamentos do Pentest, ataques cibernéticos, dei exemplo de alguns ataques, falei aqui sobre alguns mais conhecidos aqui. Terceira aula, a gente fez uma configuração mínima do ambiente, que foi, ensinei ali a instalar o Kali e o Metasploitable, que é uma máquina vulnerável. A parte de preparação é aquela parte mais de fundamentos ali, como que a gente vai modelar, né, definir escopo do pentest, o que vai ser testado, como vai ser testado. E hoje a gente vai falar sobre reconhecimento, onde a gente vai buscar informações sobre o nosso alvo. Então, a gente parte do princípio que a gente tem um endereço de IP do nosso alvo. Então, por exemplo, isso já dá para ser considerado um black box, um teste de caixa preta, porque a gente só tem um endereço de IP e nada mais. E endereço de IP, se ele tem um serviço web, é uma fonte de domínio público, assim, uma fonte pública, então é fácil de conseguir. Então a gente tem... Lembrando aqui, pessoal, eu tô com o Notion aberto. Eu utilizo o Notion, o Aquiles utiliza, eu acho que o Eduardo não tá mais utilizando, mas eu acho que ele usa o VS Code. Mas eu recomendo o Notion, é uma ferramenta fantástica, tem até curso pro Notion, dá para fazer miséria com ele aqui. E é interessante sempre estar documentando o que está sendo feito. Isso vai servir lá para o relatório e também fica aqui de lições aprendidas. Às vezes até um comando, alguma coisa que a gente teve que pesquisar e executou e depois vai precisar de novo lá na frente. E se eu tenho anotado rapidinho, eu venho aqui, pesquiso e encontro. Então eu tenho um endereço IP do alvo. E meu teclado está cagado, mas eu não vou consertar agora, pessoal. IP do nosso alvo, que é o 10.0.2.5. Eu vou consertar o teclado rapidinho aqui, pessoal, só para eu não ficar apanhando aqui. Eita, keyboard já. Quem nunca fez isso no Kali, geralmente a gente instala, ele vem como o default, né, o layout default, que é o inglês. Então a gente vai só adicionar o português do Brasil aqui. Então só catar aqui o português do Brasil. Ok. Aí joga ele para cima. Dá até para remover aqui o americano. Beleza, agora a gente está com o nosso teclado funcional. Então, pessoal, endereço de IP do nosso alvo é o que a gente tem. Então, a gente vai utilizar a ferramenta Nmap. A ferramenta Nmap, ela pode ser utilizada para fazer escaneamento de rede, descoberta de rede, escaneamento em hosts, em dispositivos intermediários também, roteador, que se eu tiver. Posso estar utilizando ela também com exploits dentro dela, então ela tem uma lista ali para buscar vulnerabilidades e trazer um resultado um pouco mais completo ali. Também vai ser muito útil na fase de enumeração. Mas aqui eu vou rodar eu acho que eu deixei até pronto aqui o comando. Vou rodar ela, um Nmap, com alguns parâmetros. Então a gente tem aqui o Nmap, que é o nome da ferramenta, então eu estou chamando a ferramenta para executar ela, e eu vou informar algumas flags aqui, alguns parâmetros. O "-pn é para não fazer um ping. Por padrão, a ferramenta Nmap, se eu não botar essa flag aqui de "-pn, ela vai executar um ping, então ela vai enviar um protocolo lá, um pacote lá, perguntando se a minha máquina está ligada, só para ver se a minha máquina está ligada. O meu alvo está ligado. Como a gente sabe que está, eu vou eliminar isso até para evitar fazer menos barulho na rede. E isso é um termo que a gente utiliza porque o Nmap é uma ferramenta bem barulhenta. Grandes corporações, grandes empresas têm mecanismos de segurança que elas já bloqueiam, né, um escaneamento com o Nmap, então a gente não consegue estar fazendo isso. Mas tem muita coisa vulnerável na web aí que a gente consegue utilizar. Lembrando aqui sempre o caráter ético, pessoal. Então, se eu vou estar rodando Nmap, tenho autorização para fazer ou rodem em ambientes simulados e controlados. Então, continuando aqui, pessoal, além do "-pn, eu vou utilizar o "-p-", ou seja, isso aqui vai fazer com que eu escaneie todas as portas do nosso alvo. E aqui o endereço IP do nosso alvo. Então, eu vou estar rodando o Nmap, não vou estar fazendo o ping na máquina para ver se a máquina está ativa ou não,
e vou estar rodando com o "-p-", porque se eu não definir isso, ele vai fazer só nas top portas, ele, se não me engano, são 1000 e alguma coisinha, as principais portas. Mas eu quero ver as portas altas também, lembrando que a gente tem 65.000 e alguma coisa portas, eu vou verificar todas, então ele vai demorar um pouquinho, eu vou pausar o vídeo aqui para não ficar muito longo, pessoal, e assim que tiver o resultado, ele já vai mostrar pra gente. Também posso utilizar, só fazendo um parênteses aqui, a flag "-v", que é o modo verboso. Então ele vai trazer para mim, vai mostrar na tela, vai ficar listando aqui tudo que está sendo executado. Eu deixo mais transparente aqui até para ficar um pouco mais rápido e melhorar um pouco a performance. Eu vou pausar o vídeo aqui, assim que estiver pronto eu já trago o resultado, pessoal. Então, voltando aqui, terminou o escaneamento com o nosso Nmap, demorou aqui, foi rapidinho, 30 segundos. E ele trouxe uma lista de portas, pessoal, ou seja, todas essas portas, ela trouxe o estado aqui, estão abertas. Lembrando que o Nmap é uma ferramenta fantástica, ela é muito completa, existem vários parâmetros, a gente pode consultar o manual, então quando eu dou um man Nmap, ele mostra o manual da ferramenta, a gente pode ver todos os parâmetros que a gente pode estar utilizando e todos os argumentos que a gente pode passar junto com o comando. Então, aqui pra gente, ele pode trazer alguns resultados no estado da porta, como filtrada, fechada, porém ele trouxe só as portas abertas, ou seja, está tudo aberto aqui, porque essa é uma máquina vulnerável. Então a gente tem aqui uma lista com a porta, o número dela, se está no protocolo TCP ou UDP, o estado dela, open, aberta, e o serviço que está rodando. Lembrando que isso pode ser mascarado, porque isso são as informações de banner que ele retorna para a gente. Mas na próxima aula a gente vai bater a parte de enumeração, onde a gente vai trazer mais informações, buscar mais informações, seguindo a sequência de portas. Não vou bater todas, mas vai dar para entender a ideia aqui, bem legal, pessoal, porque são muitas portas. Eu vou bater as mais conhecidas aqui para a gente fazer alguns testes e preparar para a exploração. Lembrando sempre de documentar, pessoal. Então eu sempre gosto de pegar tudo aquilo que a gente fez aqui, dar um copy, select, seleção, e vamos lá. Lembrando aqui, a gente rodou o quê? Um Nmap, -pn, -p- no nosso alvo. Então eu boto o comando que eu utilizei. Eu gosto de mudar aqui também, pessoal, para eu posso botar código aqui, né? Então, que ele fica mais fácil de copiar e colar o comando. Então eu posso botar shell, a gente estava rodando ali num bash, então eu acho que vai ficar legal aqui, ó, um shell. Eu posso vir depois aqui, só copiar esse comando e colar lá na minha linha de comando para executar ele novamente. E vou jogar a resposta aqui. Bom, joguei a resposta do nosso Nmap. Lembrando que eu poderia jogar um print, poderia jogar... Aí fica a cargo de cada um, como achar mais interessante para fazer esse controle. Eu deixei em código aqui também, para ficar mais bonitinho e organizadinho. Então, lembrando que ele trouxe algumas informações. Depois, na parte de enumeração, a gente vai trazer informações como o sistema operacional dessa máquina, versão dos serviços. Já vamos fazer uma busca nessas versões dos serviços para ver se elas são vulneráveis ou não. Então, pessoal, essa aula aqui, eu trouxe uma ferramenta, existem várias ferramentas que a gente pode estar utilizando. Lembrando, quem está gostando desse material, desse mini curso aqui, a ideia é só para mostrar como que é feito um pentest, trazer um pouco mais de informação para vocês. E quem estiver gostando, puder deixar seu like, compartilhar esse conteúdo. E já aproveitando, fazendo um jabá, que a gente está com o nosso curso de introdução ao pentest. Então, a gente chama de introdução porque a gente quer pegar alguém do conhecimento zero e levar até níveis intermediários avançados de conhecimento dentro da área de teste de intrusão. A gente tem aulas como redes, Linux e vai até pós-exploração. Também temos um módulo bônus, né, com programação voltado para o pentest, falando um pouco sobre algumas linguagens que são importantes para entender o que está sendo feito, ler exploits, fazer modificações, alterações, que é Python, C e Bash e Shell Script. Então, pessoal, quem gostou, quiser dar uma olhada, eu vou deixar o link na descrição aqui também. O nosso curso está lá com acho que está com mais de 90 aulas já, e a gente está cada vez incorporando mais ele e botando mais conteúdo lá dentro. Pessoal, eu agradeço quem ficou até o final aqui comigo e nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau!